Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: aproveite as oportunidades e seja abençoado. Para recebermos as bênçãos de Deus em nossa vida, o primeiro passo é aproveitarmos da melhor maneira possível as oportunidades que nos são oferecidas, pois elas não aparecem em todos os momentos. Nós sabemos que Jacó aproveitou a oportunidade e foi abençoado com a primogenitura. Jacó era oportunista e soube esperar o momento certo para obter vantagem sobre o seu irmão Esaú e sobre o seu sogro Labão. Jacó acabara de preparar a sua refeição e, naquele momento, chegou Esaú faminto. Jacó, aproveitando a oportunidade, negociou: eu lhe darei dessa comida que preparei, se você me der em troca a sua primogenitura. Esaú, com fome, nem parou para refletir. Em troca de um prato de lentilhas, transferiu para o seu irmão o direito de primogenitura, que na época era um status muito importante na família. Por meio das suas atitudes, Esaú demonstrou ter o caráter de quem vivencia o momento e não quer saber do amanhã. Ele tipifica a pessoa que não leva em conta a sua escala de valores quando toma decisões, que não sabe discernir o que é mais e o que é menos importante e que nivela tudo por baixo. Mas Jacó soube valorizar o direito de primogenitura e aproveitou o momento de fragilidade do seu irmão para agir com sagacidade e ficar com a bênção que por direito seria de Esaú. Por isso, Jacó passou a ser o patriarca da nação de Israel, e até hoje o seu nome é respeitado. Isaías aproveitou a oportunidade e tornou-se o profeta messiânico. Em Isaías 6,8, Deus fez uma pergunta genérica: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus incumbiu Isaías da sua nobre missão de anunciar ao povo a vinda do Messias. Isaías aproveitou a oportunidade concedida pelo Senhor e tornou-se o maior profeta messiânico da Bíblia. Davi também aproveitou a oportunidade e venceu o gigante Golias. Em 1 Samuel 17, vemos que Davi, o futuro rei de Israel, perguntou: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Então lhe disseram: o rei isentará toda a sua família de impostos, concederá riquezas e dará sua filha em casamento. Ao tomar conhecimento da recompensa, Davi se pôs a correr riscos e enfrentar o gigante Golias. Muitas vezes, aproveitar oportunidades significa correr riscos. Isso não quer dizer correr riscos desnecessariamente, agindo de maneira impensada, perigosa ou utópica. Paulo também aproveitou a oportunidade e tornou-se o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo faz uma declaração interessante em 1 Coríntios 15:10, que diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo afirmou que só se tornou o que ele era por permissão de Deus. Ele trabalhou mais do que outras pessoas, para não desperdiçar nenhuma das oportunidades concedidas por Deus. Mas isso só foi possível porque o Senhor estava com Paulo. Vamos ver um exemplo que mostra como não aproveitar as oportunidades concedidas por Deus. Suponhamos que uma pessoa seja demitida de uma empresa onde ganhava R$10.000 por mês e depois de passar algum tempo desempregada, ela encontra outro emprego, mas o salário é apenas de 5.000. Então ela diz: eu não aceitarei essa proposta para ganhar um salário menor. Pessoas que preferem ficar desempregadas a tentar reingressar no mercado de trabalho, mesmo ganhando pouco, não exercitam a sua fé no Deus que alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Elas estão rejeitando oportunidades que poderiam levá-las a uma bênção maior.
A oportunidade, que muitas vezes julgamos insignificante, pode levar a outra melhor. Um pequeno negócio pode abrir as portas para um grande amanhã. Um emprego mais humilde pode ser um degrau para um outro de maior destaque amanhã. E se você quer ter uma vida abençoada, então o segundo passo é não desperdiçar tempo. No Salmo 90:12 está escrito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mas como podemos usar o nosso tempo da melhor maneira possível, sem desperdiçá-lo? Tempo tem a ver com disciplina, com o modo como nos organizamos, com o estabelecimento de prioridades e de objetivos em nossa vida. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, temos de levar em conta também outro fator: se somos mais produtivos no horário da manhã, da tarde e da noite. E o terceiro passo que devemos dar para termos uma vida abençoada é nos esforçarmos. Esforçar-se é empregar uma energia acima do normal. Na Bíblia está registrado de maneira enfática o modo como Deus falou com Josué após a morte de Moisés, ordenando-lhe que ultrapassasse o Jordão com o povo e tomasse posse da terra prometida. Deus prometeu a Josué: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Ninguém te susterá diante de mim. E enquanto falava com Josué, Deus o exortou 3 vezes a ter bom ânimo. E tal como falou com Josué, o Senhor hoje está falando com você e comigo, alertando-nos que devemos nos esforçar diante dos desafios e empregar uma energia que jamais empregamos antes. Gideão também se esforçou e tornou-se juiz de Israel. No período dos juízes, como sabemos, a nação de Israel foi subjugada pelos midianitas e viu-se diante de um grande dilema. Ou deixaria os inimigos se apossarem das suas terras e seria destruída como nação, ou lutaria e expulsaria os inimigos dali. Por 7 anos, os israelitas atravessaram momentos de muita aflição e de fome. Gideão não via condições de malhar o trigo na eira, longe dos midianitas. Ele o escondeu no lagar, que é o lugar onde se amassam uvas. Deus viu o esforço excessivo de Gideão para malhar o trigo no lagar, bem como a sua persistência ao lutar pelo que era seu. Deus chamou Gideão para libertar Israel dos seus inimigos, porque se alegrou em vê-lo trabalhando e se esforçando. O Senhor não chama pessoas ociosas, descompromissadas com o trabalho ou com a sua palavra para executar uma missão. Ele aprecia quando seus filhos usam a força, a coragem e a inteligência para lutar pelos seus objetivos. Neemias, como sabemos também, era copeiro do rei, obteve autorização para voltar a Jerusalém e recebeu madeiras para reconstruir os muros daquela cidade. Neemias viajou a cavalo, como diz a palavra de Deus, puxando madeira, cerca de 1.450 quilômetros. Deus abre portas e faz apenas aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele não se mobiliza para fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. É por isso que Deus deseja que nos esforcemos, trabalhemos e estudemos, aprimoremos o nosso conhecimento a cada dia nas diversas áreas da vida. E em nossa caminhada cristã, devemos dar sempre mais um passo rumo às bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. Este passo é fazer o bem. Fazer o bem é um mandamento divino. Está escrito, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na verdade, há 3 leis que regem a atividade de fazer o bem. A primeira é a lei da reciprocidade. Está escrito, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Se você quer ser perdoado, então deve aprender a perdoar. Se quer ajuda ou reconhecimento, deve ajudar e reconhecer as virtudes alheias. Deve fazer o bem. Segunda lei é a lei da semeadura. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Gálatas 6:9. Se plantarmos o bem, em algum momento da nossa vida, colheremos os benefícios. E terceira lei, lei da soberania do bem. Está escrito. Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Devemos fazer o bem sem olhar para quem, pois podemos, mais à frente, ser beneficiados pela mesma pessoa a quem ajudamos. A Bíblia nos exorta a conhecer e a prosseguir em conhecer o Senhor. Para isso, temos de orar, ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, parte final do versículo 29. Se não buscamos conhecer o Senhor, poderemos ser enganados com heresias e entrar no caminho do erro e da destruição. E se você deseja ter uma vida próspera e abençoada, procure priorizar Deus em sua vida. Reserve um tempo do seu dia para orar. Faça o que puder para estar na casa do Senhor. Dar prioridade a Deus é ser fiel em tudo. Significa praticar a palavra no seu dia a dia, inclusive quanto aos dízimos e ofertas. Priorizar Deus é entender que tudo quanto temos, tudo que somos, tudo que fazemos é permitido pelo Senhor. E se reconhecermos que Deus merece o primeiro lugar em nosso coração, vamos demonstrar, por nossa prática de vida, que priorizamos o reino de Deus e seremos servos fiéis e obedientes a Ele. Amém? É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque reconhecemos que além de Ti não há nenhum outro. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória, toda a majestade. E nesse dia de hoje queremos dedicar a Ti e sempre o primeiro lugar em nossa vida. Queremos nos voltar à Tua presença, renovar a aliança contigo, preparar-nos para recebermos as Tuas bênçãos. Senhor, abre as janelas do céu, opera segundo o Teu querer e alegra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.